Olá, pessoal. Como surgiram várias dúvidas em relação ao vídeo anterior, muitos ficaram perguntando sobre como elaborar resenha no vídeo anterior. Eu estou fazendo agora esse vídeo curto para tirar essas dúvidas, sanar todas essas dúvidas. Serei bem curto aqui no vídeo e de forma bem objetiva. Então, vamos lá. Primeira coisa é em relação a essa diferença entre você resumir um texto e fazer coxa de retalhos. Presta atenção. Então, quando na resenha se pede para você fazer o resumo, tem uma parte da resenha que tem um resumo, correto? Tem aquela parte da biografia que eu falei lá no vídeo, como elaborar uma resenha. Tem uma parte que como você começa com a biografia. Vou mostrar aqui daqui a pouco, no final. Antes de prosseguir, eu vou pedir para você não esquecer de se inscrever neste canal Ciência Pesquisa para que eu possa fazer outros vídeos sobre metodologia científica, sobre pesquisa, conhecimentos, diversas áreas, tá ok? Então, não se inscreva, não me desculpe, não se esqueça de se inscrever no canal. Então, dando continuidade. Então, vamos ver aqui em relação ao resumo. Coxa de retalho e o resumo. Eu peguei aqui esse pequeno texto para você entender. Quando eu coloco aqui, ó, eu sublinho, eu já deixei em vermelha para você perceber aqui, ó. Quando eu destaco aqui essas partezinhas pequenas aqui em vermelho do texto, eu aqui estou pegando pequenas frases para resumir, ou seja, eu vou fazer a junção dessas pequenas frases e aí vou elaborar um resumo. Então, observe aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Teve um probleminha aqui, pronto, já tocou, resolvido. Pronto, ó. Então, quando eu coloco aqui, ó, na quase generalidade dos casos, o tempo que o aluno passa na sala de aula constitui a maior parte do tempo que dedica aos estudos. Eu aqui estou fazendo simplesmente um resumo de frases. Resumo de frases. E aí vou continuando, ó, resumindo aqui o texto, ó, pegando pequenas frases, retirando pequenas frases. E aqui eu vou elaborando o resumo, ó, o resumo da parte lá do conteúdo da resenha. Observe aqui, ó, certo? Então, pronto, ó. Agora, que é diferente de uma coxa de retalho. Uma coxa de retalho é quando você simplesmente, olha, tem esse parágrafo aqui. Vamos aqui, ó. Tem esse parágrafo aqui, ó. Pegar uma coxa de retalho. Vou colocar em vermelha, pronto. Aí, pronto. Eu pego esse parágrafo, aí eu faço isso aqui, ó. Elimino esse parágrafo, ó. Eu elimino esse parágrafo junto com esse, depois corto um pedacinho desse parágrafo aqui, ó. Aí eu estou fazendo uma coxa de retalho. Ou seja, eu estou pegando pequenas partes do parágrafo e juntando. Aí a gente chama de coxa de retalho. Isso é errado. Isso você não deve fazer. Isso você não pode fazer na hora de elaborar o resumo da resenha. Então, o que é que você tem que fazer? O que anteriormente eu coloquei aqui, ó. Utilize, retire pequenas frases. Você pode utilizar essas mesmas frases que estão aí, pequenas frases, retirar elas e elaborar o resumo. Ou com essas pequenas frases, você pode dar uma redação sua, escrever de uma forma sua, certo? Personalizar. Pronto, personalizar, ok? Agora vamos para a resenha lá, ó. Então, deixa eu baixar aqui e vai a resenha. Pronto, vamos tirar as dúvidas aqui, ó. Pronto, aqui está a resenha. Deixa eu diminuir um pouco para poder visualizar, para você visualizar melhor. Toda uma resenha tem que ter a capa. A resenha você tem a capa. E aí você coloca a primeira coisa, é o nome da instituição. Vamos supor, curso de enfermagem, ou universidade tal, faculdade de medicina. Você coloca o nome da instituição. Depois o nome do curso.
No curso, curso técnico de enfermagem, fazer uma pequena correção. O nome da instituição. Então, vamos, uma universidade, uma escola, Colégio Estadual Freitas Brandão, Universidade de Santa Clara, pronto. E depois ver o nome do curso. Se for um curso de graduação, curso de Direito, curso de Medicina, curso de Enfermagem, curso de Geografia, História, aí pronto, você coloca o nome do curso. Depois você coloca o nome completo. Ana Maria Santos, Carlos Andrade Santos, pronto. Se foram duas pessoas, coloca o nome dos dois. E escreve o mesmo, o termo da palavra, resenha. Aqui, ó, resenha. E o título do texto que você, logo após o título do texto que você elaborou. A resenha, ó, título completo do texto escolhido com letras maiúsculas. E o nome da sua cidade, vamos supor, São Paulo, Rio de Janeiro, Aracaju, Maceió, Salvador, Fortaleza, pronto. E o ano. Toda essa primeira página aqui se chama-se capa. Você escreve, você coloca em negrito. Quando você digitar, você coloca ela em negrito, certo? Negrito. Nessa partezinha superior, você cobre aqui, ó, no Word, ó, negrito, ó. Aqui, negrito, pronto. Depois da capa, vem a folha de rosto. Chama-se folha de rosto. Pronto, aqui é a folha de rosto. Você coloca o nome completo, se for uma pessoa ou duas. Você depois coloca resenha, o título, e escreve esse aqui, ó. A natureza da resenha, ó. Resenha apresentada ao curso de Direito, de Enfermagem, de Biologia, vírgula, sob orientação do professor. Quem é o professor? Eu coloquei aqui um exemplo. Professor Dr. Lucas Feitosa Santos, vírgula, como um dos pré-requisitos para avaliação da disciplina de metodologia científica, de geografia, de análise clínica, de biologia geral. Aí você coloca. Depois, o nome da cidade e o ano 2025. Nessa segunda folha, se chama folha de rosto, não coloca negrito. Agora vamos para as outras dúvidas. Essa parte superior é a referência bibliográfica. Na 60, a NBR 6023, se não falha a memória, é 6023 correto, tem orientações como você organizar a referência bibliográfica. Você organiza de acordo com as normas da ABNT, a Associação Brasileira de Normas e Técnicas. É a 6023. E aqui você coloca a referência. Logo após, você vai colocar a biografia. Vai falar sobre o autor. O autor dessa obra aqui, desse texto, é Charles Robert Darwin. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou lá no Google, vou pesquisar no Google um pouco sobre Charles Darwin. Ver quem foi Charles Darwin. Você pode até pesquisar na IA, certo? Inteligência artificial, colocar na IA, inteligência artificial, saber quem é o autor. Depois você pode pesquisar depois no Google para ver se não há erros. Não há erros. Então você faz um pouco, fala um pouquinho sobre Charles Darwin, nesse caso, ou do autor que você está fazendo a sua resenha, elaborando a sua resenha. Eu estou tentando ser um pouco rápido e objetivo para não me delongar muito. Então, você faz 2, 3 parágrafos ou 4 parágrafos da biografia, fala um pouquinho quem é o autor, certo? Ok? Logo após, você faz o resumo do texto que você está estudando, que você tem que fazer a resenha. Se é de um livro, se é de um texto pequeno, se é um texto com 5 folhas, se é um texto com 10 folhas, se é um capítulo de um livro, pronto, faça o resumo. Você viu a dica logo que eu comecei anteriormente. Simplesmente com pequenas
frases, pequenas frases. E aí você elabora um resumo. Esse resumo pode ter 2, 3 páginas, certo? Ou 3 laudas. Isso vai depender do quantitativo que o seu professor, o seu orientador pediu. Vai depender também de você. Quantos folhas ou quantos parágrafos de resumo você quer? Então, o seu resumo desse texto, desse livro, desse capítulo, pode ter 20 parágrafos, pode ter 3 folhas, vai depender de você, do seu orientador ou do professor, como ele solicitou. Faça um favor, pergunte ao professor de quantas páginas ele quer, certo? Ok? Então, aqui você tira as principais ideias. Isso que eu estou lhe explicando serve para filme, livros, um seminário que está ocorrendo. O professor pediu, olha, eu quero uma resenha desse seminário, eu quero uma resenha desse filme, eu quero uma resenha desse capítulo, eu quero uma resenha desse livro. Então, é isso. É o mesmo modelo. Se foi, por exemplo, de um seminário, vamos supor que foi de um seminário, quem eu coloco na biografia? No início eu coloco o palestrante, procuro saber quem é o palestrante, ok? Por exemplo, se for um filme, eu vou falar a vida do produtor do livro, do filme. Quem fez o filme? Quem é essa pessoa do filme? Fala um pouco até do elenco, certo? Os atores que participaram, como foi a produção do filme. Então, fala um pouco sobre o filme. Falo sobre quem foi que produziu, se tiver roteirista, se tiver os atores, certo? Eu faço isso no início, se for um filme. E se for um capítulo de um livro, ou for um livro, eu vou falar sobre o autor da obra. Então, a resenha, essa resenha que eu estou explicando para você, serve para uma palestra, serve para um filme e serve para um livro, um capítulo também de livro. Logo após, eu coloco as ideias principais. Então, logo após, eu coloco aqui, ó, as ideias principais, como você está vendo aqui ao lado. Então, se foi do seminário que você assistiu, de uma palestra, então você vai colocar as ideias principais que o palestrante apresentou, ou o seminarista apresentou. Se foi o filme, apresento as ideias principais que está lá no filme. E se foi um livro ou um capítulo, coloco as ideias principais. Pronto. E no final, logo que você termina o resumo da palestra, das ideias principais da palestra, ou as ideias principais do filme, ou as ideias principais do livro, o que é que eu vou fazer agora? Vou colocar, ó, eu vou colocar, deixa eu passar aqui, a análise crítica. Agora eu vou dizer bem assim, olha, fazendo uma análise crítica, pode-se afirmar que de quem? Ou do filme, faço uma análise crítica do filme, é a minha forma de ver o filme. Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Eu vou fazer uma avaliação pessoal minha na resenha. Pode ser, então, de um filme, vou fazer uma análise sobre aquele filme, vou fazer uma análise sobre o palestrante, sobre a palestra do palestrante, ou vou fazer uma análise crítica sobre o livro ou o capítulo. Pronto, certo? Então, está aqui a resenha. Essa minha resenha aqui, ó, eu fiz com 8, eu coloquei uma capa, coloquei, vamos aqui para iniciar aqui, deixou para você ter uma ideia. Aqui foi, eu coloquei uma capa, estou passando aqui a capa, a folha de rosto, coloquei aqui a referência bibliográfica na parte superior, depois coloquei aqui a biografia do autor em 2 parágrafos, a biografia, a obra é A Origem das Espécies, depois, ideias principais. Coloquei aqui as ideias principais, ó. Foi 1, 2, 3, 4 aqui, ó. 5, 6, 7, 6, 6.
6 parágrafos, e depois fiz análise crítica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de análise, 11, 12, 13, 14 de análise crítica, ok? Não esquecer que dentro da resenha você tem que nos parágrafos, as dúvidas, ó, na resenha, não esquecer que na parte superior a referência, aqui o recuo, numa resenha tem recuo. No resumo é que não tem recuo, mas na resenha tem recuo. Recuo de parágrafo, é isso aqui, ó. Observa aqui, ó, recuo de parágrafo, ó. Então, você coloca aqui o recuo de 2, ó. Olha aqui na parte superior, de 2, ó. Recuo de 2, ó. Tá aqui, ó, no parágrafo. O espaçamento é 1,5. 1,5. O espaçamento você descobre aqui, ó, na parte superior. Aqui, ó. 0, 0, espaçamento entre linhas, ó. Tá aqui, ó. 1,5, ó. Coloquei aqui, ó. 1,5, ok, ó. 1,5. Certo? Bom, espero que eu tenha tirado as dúvidas em relação ao vídeo anterior. Como teve muita visualização, muita participação e algumas dúvidas, eu resolvi sanar sobre esses problemas. E quem não assistiu, é acessar o canal Ciência e Pesquisa, que tem lá o vídeo Como Elaborar a Resenha. E vou pedir mais uma vez a contribuição e ajuda sua, de vocês, para se inscrever no canal, para que eu possa produzir mais conteúdos em relação à pesquisa e à ciência. Ok? Um forte abraço para vocês.